Santa Rita de Cássia é conhecida em todo o mundo como a Santa das Causas Impossíveis. Sua fama atravessa os séculos por um motivo. Ela parece ouvir até os pedidos mais desesperados, aqueles que muitos já julgaram sem solução. Mas sua vida é ainda mais impressionante do que os milagres que lhe são atribuídos. Santa Rita foi solteira, esposa, mãe, viúva e, por fim, religiosa. Uma mulher que percorreu todos os caminhos da vida e, mesmo em meio às dores, permaneceu firme na santidade. Por isso, qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, pode encontrar nela um exemplo de fé, força e amor a Deus. Tudo começou no ano de 1381, no vilarejo de Rocaporena, ao norte da Itália, a poucos quilômetros de Cássia. Lá vivia um casal profundamente piedoso, Antônio Mancini e Amata Ferri. Eram conhecidos por sua caridade e zelo pelas almas. Tinham o dom raro de reconduzir pecadores à confissão apenas com palavras doces e correções fraternas, sempre sem causar constrangimento. Num tempo em que a vingança era vista como um direito de honra, a famosa vendetta italiana, o casal era lembrado como os pacificadores de Jesus Cristo. Mas havia uma tristeza em seus corações. O dom da paternidade e da maternidade nunca chegava. Durante 12 longos anos, eles esperaram por um milagre. Entre orações, lágrimas e esperança, pediram incessantemente a graça de ter um filho. E, enfim, suas súplicas foram atendidas. Por volta de 1381, Amata deu à luz uma menina que recebeu o nome de Margherita Lotti. A doce menina, que passou a ser chamada carinhosamente de Rita, foi batizada 4 dias depois na igreja de Santa Maria. Após a solenidade de seu batismo, Rita foi deixada para dormir. Quando seus pais foram observá-la, viram abelhas brancas voando ao seu redor, pousando sobre seus lábios, como que depositando mel. Em outra versão da biografia, conta-se que esse episódio aconteceu alguns meses após seu nascimento, quando seus pais trabalhavam no campo. Rita teria sido colocada em uma cesta à sombra de uma árvore. Um camponês que havia ferido a mão corria para Cássia e, vendo a cena, tentou espantar as abelhas. Ao balançar os braços, a ferida na mão cicatrizou completamente. Os pais de Rita eram católicos exemplares e foram grandes catequistas. Rita aprendeu desde pequena os princípios cristãos, mostrando-se uma criança caridosa, alegre, muito devota da paixão de Cristo e com claros sinais de vocação à vida religiosa. Vestia-se modestamente, praticava jejuns e costumava visitar o Santíssimo Sacramento com frequência. Também ajudava os pais nas tarefas da casa. Desejando fortalecer ainda mais sua vida espiritual, pediu-lhes um cantinho reservado para a oração. Concederam-lhe então o aposento mais isolado da residência, onde ela se recolhia em profunda contemplação. Foi nesse pequeno quarto que sua espiritualidade se enraizou com força extraordinária. Conforme os costumes da época, e já avançados em idade, os pais de Rita providenciaram-lhe um casamento para assegurar seu futuro. Apesar do profundo anseio de seguir a vida religiosa, ela aceitou unir-se a Paolo Mancini, oficial comandante da guarnição de Collegiacone, um homem de temperamento forte e explosivo, conhecido pelo apelido de Fiero Leone, ou seja, Leão Orgulhoso. Assim teve início o martírio para Rita. Em meio a lágrimas e provações, ela suportava tudo com mansidão e perseverança, oferecendo suas dores em união ao sofrimento de Cristo, sem jamais reclamar, sustentada apenas por sua fé. Suas lágrimas perseverantes deram fruto. Diversos biógrafos relatam que, com o tempo, o caráter de Paolo foi sendo profundamente transformado. A esse sinal de mudança, somou-se a alegria do nascimento dos 2 filhos do casal, Giangiacomo Antônio e Paolo Maria. Pareciam tempos de paz e renovada esperança. No entanto, o pecado jamais deixa de cobrar seu preço, e na trajetória de Rita, foi a dedicada esposa e mãe quem precisou abrir mão de sua maior riqueza espiritual. Ainda na juventude, Rita enfrentou o peso da perda. Pouco após seu matrimônio, seus pais faleceram. Algum tempo depois, mesmo com a mudança de conduta, Paolo foi morto por vingança, por aqueles que não haviam superado antigas inimizades. Apesar de Rita ter perdoado publicamente os responsáveis pela morte do marido, seus filhos, influenciados pelos tios paternos, juraram vingar o pai. Diante desse propósito, Rita, com alma corajosa e fé inabalável, suplicou a Deus que transformasse o coração dos filhos, ou se fosse da sua vontade, que os chamasse deste mundo antes que cometessem um pecado tão grave. E assim aconteceu. Os 2 contraíram peste bubônica e vieram a falecer. Privada da presença dos pais, do marido e dos filhos, Rita passou a experimentar a solidão de forma profunda. Sua resposta foi abraçar a penitência e a oração como companheiras constantes.
Foi nesse tempo que ela redescobriu o topo de uma montanha rochosa, conhecida como Lo Scoglio della Preghiera, que se tornou seu refúgio espiritual favorito. Aliás, a pedra em que ela rezava foi recolhida e mantém-se preservada até hoje na cidade de Cássia. Ali, em silêncio e contemplação, reacendeu-se gradualmente em seu coração o desejo antigo de ingressar na vida religiosa. Mesmo ciente dos obstáculos que enfrentaria, não desistia. Perseverava em seus pedidos a Deus com fé ardente e constante oração. Determinada, Rita dirigiu-se ao mosteiro de Santa Maria Madalena das Irmãs Agostinianas, em Cássia. No entanto, por conta do passado conturbado de seu esposo e dos conflitos entre seus cunhados e os assassinos dele, sua entrada foi recusada 3 vezes. A admissão só foi autorizada após uma reconciliação pública entre as famílias envolvidas. Estima-se que isso tenha ocorrido por volta de 1407 ou 1413, quando Rita já contava com aproximadamente 30 anos de idade. Segundo uma antiga tradição, a forma como finalmente ingressou no convento foi marcada por um prodígio. Disse que, enquanto rezava sobre a rocha de costume, foi envolvida por uma intervenção celestial. Seus 3 santos protetores, Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolentino, a teriam levado pelos ares até o interior do mosteiro. Mesmo com as portas trancadas, as religiosas a encontraram no claustro. Diante de tão extraordinário sinal, não hesitaram em acolhê-la entre elas. Após ser admitida no mosteiro, Rita entregou-se inteiramente à vida religiosa, buscando viver com perfeição sua vocação. Aceitou com humildade e generosidade todas as etapas da formação. Desapegou-se de bens materiais, entregando tudo o que possuía e aprofundou-se tanto no estudo da Sagrada Escritura quanto na vivência da regra de Santo Agostinho. Em tudo demonstrava obediência exemplar. Finalmente, consagrou-se de modo definitivo ao Senhor, professando os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência. Como religiosa consagrada, destacava-se por seu fervor e disciplina. Era sempre a primeira a acordar e a comparecer às orações da comunidade. Querida por todas as irmãs, possuía uma capacidade singular de tocar os corações e vivia com total confiança na providência divina. Sua cela refletia sua alma desprendida. Possuía apenas uma cama simples, um crucifixo e algumas imagens da paixão de Cristo. Dedicava-se ao jejum com frequência e submetia-se a severas práticas de penitência. Vivendo a verdade do versículo bíblico, do coração atribulado está perto o Senhor, a trajetória terrena de Rita foi marcada por incontáveis sinais da presença divina, desde a infância, com o episódio das abelhas brancas, até o toque do sino no instante de sua morte. Em determinado momento de sua vida religiosa, a Madre Priora propôs-lhe um exercício singular para desenvolver ainda mais a virtude da obediência. Ordenou que regasse diariamente um galho seco no jardim do mosteiro. Rita, com fidelidade absoluta, cumpriu a tarefa sem questionar. Com o tempo, o que parecia impossível aconteceu. O ramo morto floresceu e deu frutos. Há relatos que afirmam ter nascido dali uma ameixeira. Porém, segundo uma antiga tradição, trata-se da videira que, mesmo após 5 séculos, ainda permanece viva no claustro do mosteiro de Cássia. Além de toda a dor já vivida ao longo dos anos, Rita desejava participar, em seu próprio corpo, dos sofrimentos da paixão do Senhor. Esse pedido constante tornou-se o centro de muitas de suas orações, e em 1432, enquanto meditava diante do crucifixo, uma graça extraordinária lhe foi concedida. Sentiu um dos espinhos da coroa de Cristo perfurar sua testa, causando-lhe uma chaga profunda. Muitos biógrafos narram que a ferida era extremamente dolorosa, sangrava com frequência e exalava um odor desagradável, o que obrigou Rita a permanecer reclusa das demais religiosas. Curiosamente, a ferida desapareceu apenas por um breve período, justamente quando Rita viajou a Roma, em 1446, para participar da canonização de São Nicolau de Tolentino. Na teologia católica, para os que creem em Cristo, a vida não é tirada, mas transformada. Por isso, pode-se chamar a morte de Páscoa. E a Páscoa de Santa Rita deste mundo foi cercada por sinais extraordinários. Após regressar de Roma, a chaga em sua testa voltou a abrir-se e permaneceu sangrando por 7 anos. Durante os últimos 4, debilitada por uma tuberculose e pelos sofrimentos e penitências contínuas, Rita permaneceu acamada. Mas mesmo nesse tempo de dor, Deus manifestou sua presença com sinais consoladores. Durante a enfermidade, passou a receber visitas. Certa vez, ao despedirem-se, os visitantes lhe perguntaram se ela desejava algo, e Rita, com simplicidade, pediu uma rosa do jardim de sua antiga casa em Rocaporena. Era pleno inverno, e o pedido pareceu fruto de delírio.
No entanto, movidos por curiosidade ou talvez por inspiração divina, os visitantes foram até o horto. Ali, surpreendentemente, encontraram uma bela rosa desabrochada em meio à neve. Levaram-na com reverência à Cássia e a entregaram à santa. Perguntaram então se ela queria mais alguma coisa. Rita sorriu e pediu 2 figos maduros do mesmo jardim. Ao retornarem, encontraram exatamente o que ela havia pedido. Percebendo que o momento de sua partida estava próximo, Rita pediu o sacramento dos enfermos, na igreja chamado de Extrema Unção. No dia 22 de maio de 1447, entregou serenamente sua alma a Deus. No instante de sua morte, os sinos do mosteiro soaram por si mesmos, sem que ninguém os tocasse. Um perfume intenso de rosas e a presença de abelhas negras, as chamadas Api Neri, invadiram o convento. Seu quarto se encheu de uma luz incomum e, finalmente, a ferida de sua testa se fechou. O corpo de Santa Rita não foi sepultado, mas colocado numa caixa de madeira de cipreste, que foi destruída posteriormente por um incêndio. Contudo, de maneira milagrosa, o corpo permaneceu intacto. Foi então transferido para um sarcófago de madeira feito por Cesco Barbari, um carpinteiro local. Em 1457, o artista Antônio da Nórcia decorou o esquife com pinturas que representam a santa, tal como ela era ao morrer, a mais antiga imagem conhecida de Rita. Atualmente, seu corpo repousa em uma urna de vidro, na nova Basílica de Cássia, e pode ser visitado. Apesar das inúmeras graças e prodígios atribuídos à sua intercessão, Rita só foi beatificada muitos anos depois de sua morte, em 16 de julho de 1627, pelo Papa Urbano VIII, que conhecia sua história por ter sido bispo de Spoleto, diocese da qual Cássia faz parte. Foram necessários mais 273 anos até que, em 24 de maio de 1900, o Papa Leão XIII a canonizasse solenemente. Para o povo, no entanto, ela já era considerada santa desde 1381, sendo venerada como modelo de fé, paciência e fortaleza. Entre os muitos milagres atribuídos a ela, gostaria de mencionar apenas os 3 reconhecidos e descritos no decreto oficial da canonização. O primeiro milagre consiste naquele perfume agradável que emana dos restos do corpo da santa, cuja existência é confirmada por muitas testemunhas confiáveis, de modo que duvidar desse fato seria absurdo. Além disso, nenhuma causa natural pode ser dada para a existência desse odor, como vemos na pesquisa física que foi feita por homens mais habilidosos em tais coisas. Ademais, este odor difunde-se de uma maneira acima das leis usuais da natureza. Por isso, devemos estar convencidos de que esta fragrância tem sua origem na intervenção divina. O outro milagre aconteceu a Elizabeth Bergamini, uma jovem que corria o risco de perder a visão devido à varíola. Seus pais, assegurados pelos médicos de que a condição da criança era tão séria que a ajuda médica poderia ser inútil, decidiram mandá-la para o convento agostiniano de Cássia, suplicando fervorosamente a Santa Rita que livrasse a filha da cegueira. Chegando ao convento, a criança vestiu um traje em homenagem à santa. Depois de 4 meses, Elizabeth anunciou que estava conseguindo enxergar. Juntamente com as freiras, ela começou a dar graças a Deus, que operou tal milagre através de Santa Rita. O terceiro milagre aconteceu com Cosimo Pellegrini, que sofria de problemas estomacais tão graves que não havia esperança de recuperação. Retornando um dia da igreja, ele ficou tão fraco com um novo ataque de sua doença que quase morreu. Os médicos ordenaram que ele recebesse os últimos sacramentos. Ele os recebeu na cama, com toda a aparência da morte que se aproximava. De repente, ele viu Santa Rita, que parecia cumprimentá-lo. Logo, sua antiga força e apetite retornaram-lhe, e em pouco tempo, ele conseguiu fazer o trabalho de um jovem, embora fosse um septuagenário. E quanto a você, tem alguma história com Santa Rita que gostaria de testemunhar ou, de repente, uma oração que poderia compartilhar? Fique à vontade para escrever nos comentários. Que Deus te abençoe e acompanhe. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.